Ela era virgem e foi forçada a casar, e agora estava ali, tremendo diante do altar, prestes a se tornar esposa de um homem que nem sequer olhava em seus olhos. Aurora Menezes apertava o buquê de flores simples entre os dedos, sentindo o peso do vestido emprestado e da situação que a trouxera até aquele momento. Como uma jovem de 22 anos, que nunca sequer beijara alguém, havia parado naquela igreja luxuosa do centro do Rio de Janeiro, prometendo amar e respeitar um estranho. A resposta estava a poucos metros de distância, numa cadeira de rodas discreta no canto da igreja. Sua mãe, Dona Isadora, que sorria com lágrimas nos olhos, finalmente aliviada. O tratamento experimental que custaria uma fortuna agora estava garantido, mas o preço havia sido sua filha. Aceita Lorenzo Ventura como seu esposo? A voz do padre ecoou no ambiente silencioso, onde apenas alguns poucos convidados assistiam àquela cerimônia que mais parecia um negócio sendo fechado. Aurora ergueu os olhos pela primeira vez para o homem ao seu lado. Lorenzo Ventura, aos 35 anos, era ainda mais imponente de perto. Ternos impecáveis, cabelos escuros perfeitamente penteados, mandíbula quadrada e olhos cinzentos que pareciam calcular cada movimento. Ele era o tipo de homem que comandava salas de reunião e fechava negócios milionários antes do café da manhã. Portanto, aceitar aquele casamento arranjado pelo pai era apenas mais uma transação em sua agenda. Aceito, murmurou Aurora, sua voz quase um sussurro. Lorenzo repetiu as palavras com a mesma frieza com que assinava contratos. Não houve beijo no altar. Apenas um aperto de mão formal que selou o acordo. 3 meses antes, Aurora jamais imaginaria estar naquela situação. Ela vivia tranquilamente no pequeno povoado de Cachoeiras do Sul, no interior fluminense, cuidando da mãe doente e trabalhando como auxiliar de serviços gerais em uma das filiais da empresa Ventura Incorporações. Sua rotina era simples: acordar cedo, alimentar Bush e Michele, seus 2 cachorros vira-latas, preparar o café da manhã, cuidar da casa, trabalhar na empresa, voltar para casa, ler um pouco dos livros que herdara do pai falecido e repetir tudo no dia seguinte. Mas então sua mãe desmaiou durante a missa de domingo e o diagnóstico mudou tudo. Câncer em estágio avançado, com chances de cura apenas através de um tratamento caríssimo em São Paulo. Aurora vendeu tudo que podia vender, pediu empréstimos que sabia que nunca conseguiria pagar, mas ainda assim não era suficiente. Foi quando o senhor Otávio Ventura, pai de Lorenzo e dono do conglomerado empresarial, apareceu em sua vida como um anjo salvador, ou um demônio tentador, dependendo da perspectiva. Você é uma moça exemplar, Aurora, disse ele durante uma visita à empresa onde ela trabalhava. Religiosa, pura, trabalhadora, exatamente o tipo de mulher que meu filho precisa para se acalmar e pensar em formar uma família. A proposta era simples: casar-se com Lorenzo em troca do pagamento completo do tratamento da mãe, mais uma mesada generosa e uma casa nova. Aurora teria segurança, Dona Isadora teria saúde, e Lorenzo teria uma esposa que não complicaria sua vida com dramas desnecessários. Mas ele não me conhece, protestou Aurora, suas bochechas corando. E eu não o conheço. Casamentos arranjados funcionaram por séculos, minha querida, respondeu o Sr. Otávio com um sorriso paternal. Lorenzo precisa de estabilidade, não de paixão. Você precisa de segurança, não de romance. É um acordo perfeito. Aurora consultou Ana Clara, sua melhor amiga e única confidente. As duas se conheciam desde a infância, e Ana Clara era como uma irmã mais velha, sempre pronta para dar conselhos sensatos. Aurora, isso é loucura! Exclamou Ana Clara, quase derrubando a xícara de café quando ouviu a proposta. Você não pode se casar com um estranho, mas mamãe vai morrer se eu não aceitar. Aurora murmurou, brincando nervosamente com a barra do vestido. E não é como se eu tivesse outras opções. Quem iria se interessar por mim mesmo? Nunca nem namorei direito.
Aurora Menezes, pare com isso agora. Ana Clara segurou as mãos da amiga. Você é linda, inteligente, bondosa. Qualquer homem seria sortudo em tê-la. Mas no final, o amor pela mãe falou mais alto. Aurora aceitou a proposta e 3 semanas depois estava caminhando em direção ao altar. A lua de mel foi um conceito inexistente. Após a cerimônia, Lorenzo a levou diretamente para sua mansão em Ipanema, um verdadeiro palácio moderno com vista para o mar. Aurora nunca havia visto tanto luxo em um só lugar. Mármore italiano, cristais de Murano, obras de arte que provavelmente custavam mais que sua casa inteira. Seus aposentos ficam no 2º andar, informou Lorenzo friamente, entregando-lhe uma chave. Elizabeth, a governanta, mostrará tudo o que você precisa saber. Tenho uma viagem de negócios amanhã e ficarei fora por 1 semana. E assim, Aurora se viu sozinha em uma mansão gigantesca, casada com um homem que mal falava com ela, longe de tudo que conhecia. Naquela primeira noite, chorou até adormecer, abraçada ao travesseiro, sentindo-se mais sozinha do que nunca. Mas Aurora Menezes não era uma jovem que se entregava facilmente ao desespero. No dia seguinte, levantou-se determinada a fazer aquela situação funcionar, mesmo que Lorenzo parecesse uma parede de gelo. Afinal, sua mãe estava recebendo o melhor tratamento possível, e isso já valia qualquer sacrifício. O que ela não sabia era que Lorenzo Ventura, o homem de gelo que fechara o coração para o amor após uma traição devastadora no passado, estava prestes a descobrir que algumas pessoas têm o poder de derreter até as almas mais congeladas. E que, às vezes, os melhores presentes da vida vêm embrulhados nos pacotes mais inesperados. 1 semana depois, quando Lorenzo retornou de sua viagem de negócios a São Paulo, encontrou algo que definitivamente não esperava. Sua casa estava diferente. Não fisicamente. Nada havia sido movido ou alterado. Mas havia algo no ar. Um aroma suave de canela e baunilha que nunca estivera presente antes. Elizabeth? Chamou, deixando a mala no hall de entrada. A governanta apareceu rapidamente e Lorenzo notou algo inusitado. Ela estava sorrindo. Elizabeth, que trabalhava para ele há 5 anos, raramente demonstrava emoções além da eficiência profissional. Bem-vindo de volta, Sr. Lorenzo, disse ela, pegando sua pasta. A senhora Aurora está na cozinha preparando o jantar. Na cozinha? Lorenzo franziu o senho. Por que ela está na cozinha? Você não deveria estar cuidando disso? Ela insistiu, senhor. Disse que queria preparar algo especial para seu retorno. Elizabeth hesitou um momento antes de continuar. Se me permite a observação, senhor, a casa está mais alegre com ela aqui. Lorenzo não respondeu, mas dirigiu-se à cozinha com passos lentos. Ele havia se casado com Aurora, esperando que ela fosse uma presença silenciosa e discreta em sua vida. Alguém que cumprisse as expectativas sociais sem interferir em sua rotina. 1 semana de ausência deveria ter sido suficiente para ela se acomodar silenciosamente em seu novo papel. Ao chegar à cozinha, parou na entrada. Aurora estava de costas para ele, usando um avental sobre um vestido simples azul claro, cantarolando baixinho enquanto mexia algo no fogão. Seus cabelos castanho claros estavam presos em um coque meio desfeito, com alguns fios rebeldes emoldurando seu rosto. Era uma cena doméstica e calorosa. "Boa noite!" disse ele, e Aurora se virou rapidamente, quase derrubando a colher que segurava. "Lorenzo!" Seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno que o pegou desprevenido. "Você voltou. Como foi a viagem? Deve estar faminto. Eu preparei estrogonofe, espero que goste. Elizabeth me disse que é um dos seus pratos favoritos, mas usei a receita da minha mãe, que tem um toque especial de... Aurora. Ele a interrompeu, sua voz mais seca que pretendia. Você não precisa cozinhar. Elizabeth pode cuidar disso. O sorriso dela vacilou ligeiramente, mas não desapareceu completamente.
Eu sei que não preciso, mas queria fazer. É a primeira coisa que posso oferecer como sua esposa. E você não é minha esposa. As palavras saíram mais brutas que ele pretendia. Quer dizer, não no sentido tradicional. Somos parceiros em um acordo. Não precisa representar o papel de esposa dedicada. Dessa vez, o sorriso desapareceu completamente. Aurora baixou os olhos, suas bochechas corando de constrangimento. Eu entendo. Desculpe-me pela presunção. Pelo resto do jantar, que transcorreu em silêncio quase absoluto, Lorenzo se arrependeu da dureza de suas palavras. O Strogonoff estava realmente delicioso, temperado com um carinho que ele não provava há anos. Mas admitir isso seria abrir uma porta que preferia manter trancada. Nos dias seguintes, Aurora parecia ter absorvido a menção. Continuava educada e gentil, mas mantinha distância respeitosa. Cumprimentava-o pela manhã, desejava boa noite e pouco mais. Ela havia encontrado uma rotina própria. Acordava cedo para conversar com a mãe por telefone, cuidava de um pequeno jardim que havia começado na área externa, lia na biblioteca e, às vezes, conversava longamente com Elizabeth. Lorenzo deveria estar satisfeito com essa dinâmica. Era exatamente o que havia negociado. Uma companhia discreta que não interferia em sua vida. Portanto, por que se sentia ligeiramente incomodado com a mudança? A resposta veio uma semana depois, durante o curso de capacitação que sua empresa oferecia aos funcionários. Como CEO, Lorenzo fazia questão de supervisionar pessoalmente os treinamentos mais importantes, especialmente aqueles que envolviam liderança e desenvolvimento pessoal. Estava revisando as listas de participantes quando viu o nome Aurora Menezes Ventura. Elizabeth inscreveu a Aurora no curso? Perguntou a sua assistente Carla. Na verdade, foi ela mesma que se inscreveu, respondeu Carla, consultando seus arquivos. Disse que gostaria de se capacitar para talvez trabalhar na empresa. Muito proativa da parte dela. Lorenzo ficou surpreso. Aurora não havia mencionado interesse em trabalhar na empresa. Aliás, ela mal conversava com ele ultimamente. No primeiro dia do curso, ele chegou à sala de treinamento com sua postura usual. Terno impecável, expressão séria, presença que comandava a atenção imediata. Os 20 participantes se levantaram respeitosamente quando ele entrou, mas seus olhos procuraram automaticamente por Aurora. Ela estava sentada na terceira fileira, vestindo um conjunto social simples, mas bem cortado, provavelmente uma das roupas que ele havia mandado comprar para ela, cabelos presos em um rabo de cavalo elegante. Quando seus olhos se encontraram, ela ofereceu um sorriso educado e profissional, como se fosse apenas mais uma funcionária. Durante a apresentação inicial, Lorenzo se viu observando-a mais do que deveria. Aurora tomava notas com atenção, fazia perguntas inteligentes e interagia naturalmente com os outros participantes. Havia uma confiança nela que ele não havia notado antes, como se estar fora do ambiente doméstico trouxesse à tona uma faceta diferente de sua personalidade. Alguém pode me dar um exemplo de situação onde a comunicação assertiva fez diferença em suas vidas? Perguntou o instrutor. Aurora ergueu a mão. Quando minha mãe ficou doente, precisei conversar com médicos, negociar tratamentos, tomar decisões difíceis. Aprendi que ser clara e firme nas palavras, mesmo sendo educada, fazia toda a diferença nos resultados. Sua voz era suave, mas havia uma força subjacente nela que Lorenzo nunca havia percebido. Ela estava falando sobre o período que antecedeu o casamento deles, sobre os desafios que enfrentara sozinha antes que ele aparecesse com sua solução. Durante o intervalo, ele a viu conversando animadamente com 2 colegas, rindo de algo que um deles havia dito. Era a primeira vez que a via genuinamente descontraída desde que se casaram. Ela é muito simpática, comentou Rodrigo, um dos gerentes, aproximando-se de Lorenzo.
Não sabia que você era casado, chefe. Ela é bem diferente do que imaginávamos que seria a esposa do Lorenzo Ventura. Diferente como? Perguntou Lorenzo, tentando soar casual. Sei lá, esperávamos alguém mais sofisticada, elitizada. Ela é mais real, sabe? Natural. Conversa com todo mundo como se fossem amigos de longa data. Lorenzo observou Aurora do outro lado da sala. Ela estava ouvindo atentamente uma história que uma das participantes contava, suas expressões mostrando genuína empatia e interesse. Era verdade. Ela era real de uma forma que ele havia esquecido que existia. No final do primeiro dia, Aurora se aproximou dele. Lorenzo, posso falar com você um momento? Eles se afastaram do grupo. Sim, só queria agradecer por me permitir participar do curso. Sei que deve ser estranho ter sua esposa misturada com os funcionários. Você não precisa da minha permissão para nada, Aurora, e não me importo que você esteja aqui. Ele hesitou. Na verdade, você está se saindo muito bem. Um sorriso tímido apareceu em seu rosto. Obrigada. Isso significa muito vindo de você. Enquanto caminhavam juntos até o carro, Lorenzo se deu conta de algo perturbador. Pela primeira vez em semanas, estava ansioso para chegar em casa. Não pela solidão e tranquilidade que costumava buscar, mas pela companhia dela, e isso o aterrorizava. O segundo dia do curso trouxe uma dinâmica que Lorenzo não havia previsto. Trabalho em equipe. Os participantes foram divididos em duplas para um exercício de confiança e comunicação, e o destino, ou talvez sua assistente Carla, que organizara as duplas, colocou Aurora como sua parceira. Sério mesmo? Murmurou Lorenzo quando viu a lista, mas Aurora já se aproximava com uma expressão divertida. Parece que vamos ter que trabalhar juntos, disse ela. E havia um brilho travesso em seus olhos que ele nunca havia visto antes. Prometo ser uma boa colega de trabalho. O exercício era aparentemente simples. Um parceiro vendaria os olhos e confiaria no outro para guiá-lo através de um percurso com obstáculos. Depois, trocariam de posições. O objetivo era desenvolver confiança mútua e comunicação eficaz. Quem vai primeiro? Perguntou o instrutor. Eu posso começar vendado, ofereceu Lorenzo, surpreendendo a si mesmo. Aurora amarrou a venda em seus olhos com cuidado, seus dedos tocando levemente sua testa ao ajustar o tecido. Era o primeiro contato físico real entre eles desde o aperto de mão no altar. E Lorenzo sentiu uma estranha corrente elétrica percorrer sua pele. Pode confiar em mim, murmurou ela, sua voz próxima ao seu ouvido. Não vou deixar você se machucar. E então começou a guiá-lo. Sua voz era suave, mas firme, suas instruções precisas. 3 passos para frente, agora levante o pé direito, há um obstáculo baixo. Isso, perfeito. Agora vire ligeiramente à esquerda. Havia algo hipnotizante na forma como ela o conduzia. Lorenzo, que estava acostumado a ter controle absoluto sobre todas as situações, descobriu que confiar nela era surpreendentemente reconfortante. Agora a parte mais difícil, disse Aurora. Há uma corda suspensa na sua frente. Você precisa passar por baixo dela, mas confie em mim sobre a altura. Lorenzo hesitou. Sem poder ver, não sabia se deveria se abaixar muito ou pouco. Lorenzo, a voz dela ficou mais suave, quase íntima. Confie em mim. Ele se abaixou devagar, seguindo suas instruções, e sentiu a mão dela pousar levemente em suas costas, guiando-o. Não era apenas orientação física, era um gesto de cuidado genuíno. Quando chegaram ao final do percurso, Lorenzo removeu a venda e se virou para ela. Aurora estava sorrindo, mas havia algo diferente em sua expressão, uma intensidade que não estava lá antes. Agora é minha vez, disse ela, pegando a venda das mãos dele. Lorenzo amarrou a venda, mais conscientemente desta vez do contato entre seus dedos e a pele macia da testa dela.
Aurora fechou os olhos mesmo antes da venda estar no lugar, um gesto de confiança que o pegou desprevenido. Guiá-la foi uma experiência completamente diferente. Ela se movia com uma graça natural, respondendo às suas instruções, com uma confiança que mostrava que realmente confiava nele. Quando chegaram a um obstáculo mais complexo, ele instintivamente colocou a mão na cintura dela para orientá-la melhor. "Está tudo bem?" perguntou quando sentiu que ela hesitara. "Mais do que bem", respondeu ela, e havia algo em sua voz que fez o coração dele acelerar. Quando terminaram o exercício, ficaram parados, um de frente para o outro, mais próximos do que jamais haviam estado. Aurora removeu a venda devagar, piscando para se ajustar à luz, e quando seus olhos encontraram os dele, Lorenzo sentiu algo que não sentia há anos, uma conexão genuína. "Muito bem, pessoal!" A voz do instrutor quebrou o momento. "Agora vamos discutir o que aprenderam sobre confiança e comunicação." Durante a discussão em grupo, a Aurora foi uma das primeiras a falar. "Aprendi que confiar não é sobre não ter medo. É sobre escolher acreditar que a outra pessoa não vai te decepcionar, mesmo quando você não tem como ter certeza." Suas palavras ecoaram na mente de Lorenzo pelo resto do dia. Naquela noite, durante o jantar, houve uma mudança sutil na dinâmica entre eles. A conversa fluiu mais naturalmente. Aurora contou histórias divertidas sobre os outros participantes do curso e Lorenzo se viu rindo genuinamente pela primeira vez em semanas. "Você tem um riso bonito", disse Aurora de repente, depois de contar uma anedota particularmente engraçada sobre um colega que se confundiu durante uma dinâmica. Lorenzo parou com o garfo no meio do caminho para a boca. "Como?" "Seu riso", ela repetiu, corando ligeiramente. "Você deveria rir mais vezes. Fica mais humano." "Humano?" Ele arqueou uma sobrancelha, mas havia diversão em sua voz. "Você sabe o que quero dizer. Menos CEO intimidador, mais Lorenzo." Era a primeira vez que ela falava seu nome com tanta naturalidade, e ele gostou do som. "E você?" disse ele, surpreendendo-se com sua própria ousadia. "Está diferente desde que começou o curso. Mais confiante." Aurora sorriu. "Talvez seja porque estou finalmente fazendo algo que escolhi fazer, não algo que foi escolhido para mim." A observação dele atingiu como uma flecha certeira. Tudo na vida dela havia sido decidido por circunstâncias. Cuidar da mãe, aceitar o casamento, viver naquela casa. O curso era a primeira coisa que ela havia escolhido ativamente. "Aurora", ele disse, pousando o garfo, "sobre o que eu disse na primeira noite que voltei da viagem. Fui desnecessariamente rude." Ela balançou a cabeça. "Você só estava sendo honesto sobre a natureza do nosso arranjo." "Talvez", ele admitiu, "mas isso não justifica ter falado daquela forma. Você estava sendo gentil e eu não soube como reagir à gentileza." Era mais honestidade emocional do que Lorenzo havia demonstrado em anos, e Aurora pareceu reconhecer a importância do momento. "Obrigada por dizer isso", disse ela suavemente. "Significa muito." Naquela noite, Lorenzo ficou acordado por horas, olhando para o teto de seu quarto. Pela primeira vez desde o casamento, encontrou-se pensando na mulher que dormia do outro lado do corredor. Não como uma obrigação ou presença incômoda, mas como Aurora. Uma pessoa real, com sonhos, medos e uma força silenciosa que ele estava apenas começando a descobrir. E pela primeira vez em muito tempo, a perspectiva de conhecer alguém melhor não o aterrorizava completamente. Mas algumas descobertas, ele logo aprenderia, vêm com complicações inesperadas. No terceiro dia do curso, Lorenzo chegou à sala de treinamento e imediatamente percebeu que algo estava diferente. Aurora estava sentada no mesmo lugar de sempre, mas sua postura estava mais rígida, seu sorriso forçado, e ao lado dela, ocupando uma cadeira que definitivamente não estava na lista de participantes original, estava Luana Monteiro. "Luana",
Advogada sênior do departamento jurídico da empresa, era uma mulher que Lorenzo respeitava profissionalmente, mas que sempre o deixava ligeiramente desconfortável pessoalmente. Aos 33 anos, ela era brilhante, ambiciosa e não fazia segredo de seu interesse por ele. Interesse que ele havia ignorado consistentemente, especialmente após seu casamento. Lorenzo! Luana se aproximou durante o intervalo, seu sorriso predatório brilhando como sempre. Que surpresa encontrar sua esposa aqui. Não sabia que ela tinha interesse em desenvolvimento profissional. Havia veneno mal disfarçado em suas palavras e Lorenzo imediatamente ficou em alerta. Aurora está se adaptando muito bem ao ambiente corporativo, respondeu ele, mantendo o tom neutro, mas firme. Tenho certeza de que sim, Luana riu, um som que não chegou aos seus olhos. Deve ser fascinante para alguém de um background tão diferente. Imagino que ela esteja aprendendo muito sobre como as coisas funcionam no nosso mundo. Do outro lado da sala, Aurora conversava com outros participantes, mas Lorenzo notou que ela lançava olhares ocasionais na direção deles, claramente ciente da conversa que estava acontecendo. Durante a sessão da tarde, o instrutor propôs um exercício de debate sobre ética empresarial. Os participantes foram divididos em grupos para defender posições diferentes sobre um dilema hipotético. Uma empresa descobria que um de seus principais fornecedores usava trabalho infantil, mas trocar de fornecedor resultaria em aumento de custos e possível demissão de funcionários. Aurora estava no grupo que defendia a troca imediata do fornecedor, independente dos custos. Luana, naturalmente, estava no grupo oposto. Precisamos ser realistas, argumentou Luana com sua eloquência habitual. Uma empresa tem responsabilidades para com seus funcionários e acionistas. Decisões baseadas puramente em idealismos podem resultar em consequências práticas devastadoras. Aurora se levantou para rebater, e Lorenzo pôde ver que ela estava nervosa, mas determinada. Idealismos? Repetiu ela, sua voz ganhando força. Estamos falando de crianças sendo exploradas. Como podemos chamar de idealismo a recusa em ser cúmplices disso? Uma empresa que não consegue operar sem exploração não deveria existir. Que visão romântica! Luana sorriu com condescendência. Mas no mundo real, querida, as coisas são mais complexas. Nem todos temos o luxo de viver em contos de fada, onde as decisões morais não têm consequências práticas. O tom patronizante e a palavra querida fizeram Lorenzo cerrar os punhos. Ele viu Aurora piscar rapidamente. Um sinal que ele estava aprendendo a reconhecer indicava que ela estava lutando contra as lágrimas. Mas então algo extraordinário aconteceu. Aurora endireitou os ombros, ergueu o queixo e olhou diretamente para Luana. Você tem razão sobre uma coisa, disse ela, sua voz clara e firme. O mundo real é complexo. Cresci nesse mundo real. Sei o que é tomar decisões difíceis quando as escolhas são todas ruins. Mas também sei que quando você abdica de seus princípios por conveniência, você não resolve problemas. Você se torna parte deles. A sala ficou em silêncio. Aurora continuou, agora olhando para todos os participantes. Meu pai era professor em uma escola pública que estava sendo pressionada a aprovar estudantes que não tinham aprendido o conteúdo porque isso melhorava as estatísticas da Secretaria de Educação. Ele se recusou. Foi perseguido, teve o salário cortado, mas continuou fazendo o que era certo. Ele dizia que integridade não é algo que você tem quando é conveniente. É algo que você escolhe especialmente quando é inconveniente. Lorenzo sentiu algo apertando em seu peito. Era a primeira vez que Aurora falava sobre o pai com tanta profundidade, e cada palavra revelava camadas de força e caráter que ele estava apenas começando a vislumbrar. Que tocante, disse Luana, mas sua voz soava menos confiante.
Mas estamos falando de uma empresa real, não de uma sala de aula. Estamos falando de pessoas reais, replicou Aurora. Crianças reais que são exploradas enquanto nós debatemos custos e benefícios. Se uma empresa só consegue ser lucrativa explorando os vulneráveis, então talvez o problema não seja o custo de fazer a coisa certa. Talvez seja o modelo de negócio. Quando o exercício terminou, Lorenzo se aproximou de Aurora. Ela estava recolhendo seus materiais, suas mãos tremendo ligeiramente, a adrenalina do confronto ainda correndo em suas veias. Você se saiu muito bem, disse ele baixinho. Aurora olhou para ele surpresa. Você acha? Senti que falei demais. Você defendeu suas convicções com inteligência e paixão. Não há nada de errado nisso. Luana se aproximou naquele momento, seu sorriso afiado ainda no lugar. Aurora, querida, foi uma apresentação muito apaixonada. Claro que quando se tem o luxo de não se preocupar com questões financeiras, é mais fácil ser idealista. A implicação era clara. Aurora só podia ter princípios porque estava casada com um homem rico. Lorenzo viu o rosto de Aurora empalidecer, e algo feroz despertou dentro dele. Luana, sua voz cortou o ar como uma lâmina. Acredito que você tenha trabalho esperando em seu escritório. Não era um pedido. Era uma ordem, dada com toda a autoridade de CEO que ele raramente precisava usar de forma tão direta. Luana piscou, claramente surpresa com a proteção explícita que Lorenzo demonstrava por Aurora, mas sabia reconhecer quando havia cruzado uma linha. Claro, disse ela, reunindo sua dignidade ferida. Foi um prazer conhecê-la melhor, Aurora. Quando ela saiu, Aurora se virou para Lorenzo. Você não precisava ter feito isso. Sim, precisava, respondeu ele, surpreendendo-se com a veemência de sua própria resposta. Ninguém fala com você dessa forma. Havia algo no olhar de Aurora que Lorenzo não conseguia decifrar. Gratidão, sim, mas também algo mais profundo, algo que fez seu coração acelerar. Obrigada, disse ela suavemente, por me defender. Naquela noite, durante o jantar, a atmosfera entre eles havia mudado novamente. Havia uma intimidade nova, forjada pelo momento em que ele havia ficado do lado dela. Posso fazer uma pergunta? Disse Aurora enquanto serviam a sobremesa. Claro. Por que você se casou comigo? Realmente por quê? Não a versão do seu pai sobre estabilidade e conveniência. A sua versão. Lorenzo pausou, considerando a pergunta. Ninguém havia perguntado isso antes. Nem mesmo ele havia se questionado profundamente sobre suas motivações. Honestamente, disse ele finalmente, porque parecia seguro. Você não era como as outras mulheres que conheci. Você não queria nada de mim além do que foi acordado. Não tentaria me mudar ou me fazer promessas de amor eterno que sabemos que não existem. E agora? Perguntou ela suavemente. Ainda se sente seguro? Lorenzo olhou para ela. Realmente olhou. Viu a força que ela havia demonstrado durante o debate, a gentileza que mostrava diariamente, a forma como ela se importava genuinamente com as pessoas ao seu redor. E percebeu que não, definitivamente não se sentia mais seguro. Não, admitiu ele, sua voz mais rouca que pretendia. Não me sinto nem um pouco seguro. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Aurora o estudou com aqueles olhos castanhos que pareciam ver mais do que ele gostaria de revelar. Isso é ruim? Perguntou ela. Lorenzo considerou a pergunta por um longo momento. Eu costumava pensar que sim, agora não tenho mais certeza. Era a confissão mais honesta que ele havia feito em anos, e ambos sabiam disso. Mais tarde, naquela noite, enquanto Lorenzo trabalhava em seu escritório, ouviu um som vindo do jardim. Olhando pela janela, viu Aurora sentada no banco que ela havia colocado perto das flores que plantara, falando ao telefone. Mesmo de longe, podia ver que ela estava chorando. Sem pensar duas vezes, saiu para o jardim. Mãe, eu estou bem, prometo,
Aurora estava dizendo. O tratamento está funcionando, isso é o que importa. Não, ele é gentil comigo, não se preocupe. Eu sei que você se sente culpada, mas você não tem culpa de nada. Quando viu Lorenzo se aproximando, rapidamente enxugou as lágrimas. Mãe, preciso desligar agora. Te amo. Sua mãe está bem? Perguntou Lorenzo, sentando-se ao lado dela no banco. Fisicamente, sim. O tratamento está respondendo melhor do que esperávamos. Aurora olhou para as mãos. Mas ela se sente culpada por eu ter me casado para salvá-la. Diz que arruinou minha chance de encontrar o amor verdadeiro. E você? Se sente assim? Aurora ficou quieta por um longo momento, observando as flores que havia plantado balançarem suavemente na brisa noturna. Eu costumava acreditar em contos de fada, disse ela finalmente. Príncipes encantados, amor à primeira vista, finais felizes garantidos. Meu pai lia histórias para mim todas as noites quando era pequena. Ela sorriu tristemente. Mas a vida me ensinou que às vezes você precisa criar seu próprio final feliz, mesmo que ele seja diferente do que sonhou. E que tipo de final feliz você criaria para si mesma? Perguntou Lorenzo, genuinamente curioso. Aurora o olhou, e havia algo vulnerável e esperançoso em seus olhos. Onde eu fosse amada pelo que sou, não pelo que represento ou pelo que posso oferecer. Onde eu pudesse amar alguém completamente, sem medo de ser rejeitada por não ser suficiente. Ela pausou. Onde duas pessoas se escolhessem todos os dias, não apenas uma vez no altar. As palavras dela ecoaram no peito de Lorenzo como um sino. Pela primeira vez, ele se permitiu imaginar como seria ser escolhido todos os dias por alguém como Aurora. E mais assustador ainda, como seria escolhê-la de volta. Aurora, começou ele, mas foi interrompido pelo som do telefone dele tocando. Era uma emergência no trabalho, um problema com um projeto importante que exigia sua atenção imediata. Quando terminou a ligação, Aurora já havia se recolhido. Nos dias seguintes, Lorenzo se viu pensando constantemente na conversa do jardim. Aurora havia pintado um quadro de amor que era ao mesmo tempo simples e extraordinário, e ele não conseguia tirá-lo da cabeça. Mas no último dia do curso, tudo mudou de forma devastadora. Lorenzo havia saído mais cedo de uma reunião para chegar a tempo da cerimônia de encerramento, quando ouviu vozes vindas da copa próxima à sala de treinamento. Uma delas era inconfundível de Luana. Obviamente ela só está aqui porque é a esposa do chefe. Acha que pode brincar de empresária porque se casou com dinheiro. Isso é meio cruel, Luana, disse outra voz que Lorenzo reconheceu como sendo de Carla, sua assistente. Cruel é a realidade, querida. Meninas como ela são 1 centavo a dúzia. Bonitas o suficiente para prender um homem rico, mas sem substância real. Lorenzo vai se cansar dela em alguns meses, especialmente quando perceber que ela é apenas uma campesina que sabe fingir ser inocente. Lorenzo sentiu a raiva subir como lava em suas veias, mas então ouviu uma terceira voz. Uma que fez seu sangue gelar. Talvez você tenha razão. Era Aurora. Talvez eu realmente seja apenas isso. Aurora! Carla exclamou, claramente sem saber que ela estava ouvindo. Não, está tudo bem. A voz de Aurora estava estranhamente calma. É bom saber o que as pessoas realmente pensam. Obrigada pela honestidade. Lorenzo ouviu passos se afastando rapidamente, a Aurora fugindo, e então a voz furiosa de Carla. Luana, como você pôde? Ela ouviu tudo. Talvez seja melhor assim, respondeu Luana sem remorso. Agora ela sabe qual é o seu lugar. Lorenzo entrou na copa naquele momento, sua expressão tão fria que Luana empalideceu instantaneamente. Senhor Lorenzo, Você está demitida, disse ele com uma calma mortal. Recolha suas coisas e saia do prédio. Agora. Você não pode me demitir por posso e estou fazendo.
por criar um ambiente de trabalho hostil, por assédio moral de uma funcionária e por conduta não profissional. Seus olhos eram como gelo. E se eu ouvir qualquer rumor ou comentário maldoso sobre minha esposa circulando por aí, você descobrirá que minha influência no mercado jurídico do Rio é maior do que imagina. Luana saiu furiosa, mas Lorenzo já estava correndo atrás de Aurora. Ele a encontrou no estacionamento, entrando em um táxi. Aurora, espere! Ela se virou, e Lorenzo viu que estava chorando. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva e humilhação. Não precisa fingir que se importa, disse ela, sua voz tremendo. Eu entendi a mensagem. Que mensagem? Que eu nunca vou ser suficiente para este mundo. Que não importa o quanto eu tente, sempre serei apenas a campesina que você se casou por pena. Aurora, isso não é verdade. Não é? Ela o encarou. Então me diga, Lorenzo, você alguma vez me viu como mais do que um acordo conveniente? Alguma vez olhou para mim e pensou que eu poderia ser digna de verdadeiro amor, respeito, parceria? Lorenzo ficou em silêncio, com as palavras presas em sua garganta. Ele queria dizer que sim, que havia começado a vê-la de forma completamente diferente, que ela havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Mas anos de autodisciplina emocional o impediram de ser vulnerável naquele momento crucial. O silêncio foi a resposta que Aurora precisava. É isso que eu pensei, disse ela, subindo no táxi. Obrigada por me libertar da ilusão. Enquanto o táxi se afastava, Lorenzo ficou parado no estacionamento, sentindo como se tivesse acabado de perder algo infinitamente precioso, sem nem mesmo ter percebido que o possuía. E pela primeira vez em sua vida adulta, Lorenzo Ventura se sentiu completamente perdido. 3 semanas se passaram desde aquele dia no estacionamento, e a mansão em Ipanema havia se tornado um mausoléu silencioso. Aurora ainda morava lá. Tecnicamente ainda eram casados. Mas era como se ela fosse um fantasma elegante que flutuava pelos cômodos sem deixar rastros de sua presença. Ela havia parado de cozinhar, de cuidar do jardim, de tentar criar qualquer tipo de vida doméstica. Cumprimentava Lorenzo educadamente pela manhã, desejava boa noite quando ele chegava do trabalho e nada mais. Era exatamente o tipo de relacionamento que ele havia dito querer no início. Mas agora, a frieza dela o estava matando lentamente. Lorenzo tentara se aproximar algumas vezes, mas Aurora havia se tornado uma especialista em sair de qualquer cômodo que ele entrasse, sempre com uma desculpa educada e um sorriso que não chegava aos olhos. Naquela sexta-feira, ele chegou em casa e encontrou Elizabeth arrumando a sala, com uma expressão preocupada. "Ela está bem?" perguntou Lorenzo, e ambos sabiam sobre quem ele estava falando. "Fisicamente, sim", respondeu Elizabeth cuidadosamente. "Mas, se me permite dizer, senhor, ela está apagada, como se a luz que ela tinha se apagado." Lorenzo subiu para o escritório, mas não conseguiu se concentrar no trabalho. Pela janela, podia ver a Aurora sentada no jardim, conversando ao telefone. Mesmo de longe, podia perceber pela postura dela que algo estava errado. Quando ela desligou e enterrou o rosto nas mãos, ele não hesitou. Desceu correndo para o jardim. "Aurora, o que aconteceu?" Ela ergueu o rosto e Lorenzo viu que estava chorando. "Minha mãe, ela está bem, mas..." Aurora engoliu em seco. "Ana Clara ligou. Ela disse que mamãe tem chorado todas as noites desde que soube do que aconteceu no curso. Ela se culpa por eu estar infeliz. Você contou para ela sobre... não os detalhes, mas ela percebe que algo está errado. Mães sempre percebem." Aurora enxugou as lágrimas. "Ana Clara disse que ela tem tido pesadelos sobre ter arruinado minha vida." Lorenzo sentiu uma dor aguda no peito. "Aurora, eu preciso ir visitá-la", disse Aurora, se levantando. "Preciso mostrar que estou bem, que sou feliz, senão ela vai ficar doente de novo por causa da culpa." "Claro. Quando você quer ir?"
Aurora o olhou com surpresa. Você iria comigo? Claro que iria. É minha sogra. Pela primeira vez em semanas, um sorriso genuíno apareceu no rosto de Aurora. Obrigada. Isso significaria muito para ela e para mim. 2 dias depois, estavam dirigindo em direção ao interior fluminense, para o pequeno povoado onde Aurora havia crescido. Lorenzo havia insistido em dirigir pessoalmente, dispensando o motorista, e durante as 2 horas de viagem, eles conversaram mais do que nas últimas 3 semanas juntas. Aurora contou histórias sobre sua infância, sobre o pai professor que a havia ensinado a amar livros, sobre Ana Clara e suas travessuras, sobre Bush e Michele e como eles haviam aparecido em sua vida como filhotes abandonados. Lorenzo se viu rindo genuinamente pelas primeiras vezes em semanas. E você? Perguntou Aurora quando estavam chegando. Como foi sua infância? Lorenzo ficou quieto por um momento. Solitária, admitiu finalmente. Meu pai sempre esteve mais interessado em me moldar para assumir os negócios do que em ser um pai. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos, e depois disso... Bem, digamos que afeto não era algo abundante em casa. Aurora o estudou com uma nova compreensão. É por isso que você tem tanto medo de se aproximar das pessoas? A pergunta o pegou desprevenido por sua precisão cirúrgica. Talvez. Quando chegaram à casa simples, mas arrumada, onde Aurora havia crescido, Lorenzo entendeu imediatamente de onde vinha a força silenciosa dela. Dona Isadora, mesmo claramente debilitada pelo tratamento, recebeu-os com uma dignidade calorosa que lembrava a Aurora em seus melhores momentos. Lorenzo, disse ela, segurando as mãos dele com firmeza surpreendente. Obrigada por cuidar da minha menina. Lorenzo olhou para Aurora, que estava brincando com Bush e Michele no quintal, rindo quando eles saltavam em volta dela, como se ela nunca tivesse partido. Na verdade, Dona Isadora, disse ele suavemente, acho que é ela quem tem cuidado de mim. Durante o almoço preparado por Ana Clara, que observava Lorenzo com curiosidade mal disfarçada, Lorenzo viu Aurora em seu elemento natural. Ela ria com facilidade, conversava com todos como se fossem família, e havia uma luz em seus olhos que ele não via há semanas. Ela está diferente desde que se casou, comentou Ana Clara quando Aurora e a mãe saíram para ver as galinhas no quintal. Mais madura, mas também mais guardada, como se tivesse construído uma parede ao redor do coração. Eu sei, disse Lorenzo, e havia culpa genuína em sua voz. Você a ama? Perguntou Ana Clara diretamente, sem rodeios. A pergunta ecoou no silêncio da pequena cozinha. Lorenzo olhou pela janela, onde Aurora estava segurando uma galinha com cuidado, explicando algo para a mãe que as fazia rir. Estou começando a perceber que sim, admitiu ele, as palavras saindo antes que pudesse censurá-las. Então por que vocês dois parecem 2 pessoas que perderam o último trem para casa? Lorenzo riu tristemente. Porque eu sou um idiota que não soube reconhecer um presente quando o recebeu. Ainda há tempo, disse Ana Clara, seu tom mais gentil. Aurora tem um coração enorme, mas também tem orgulho. Se você quer uma chance com ela, vai ter que provar que a vê como ela realmente é, não como um acordo conveniente. Naquela noite, Lorenzo insistiu que ficassem no pequeno hotel da cidade em vez de voltar no mesmo dia. Durante o jantar em um restaurante simples, mas acolhedor, ele viu Aurora relaxar completamente, pela primeira vez desde o incidente no curso. Obrigada, disse ela quando estavam caminhando de volta ao hotel sob as estrelas. Por ter vindo, por ter sido gentil com minha mãe, por fingir que somos um casal de verdade. Eu não estava fingindo, disse Lorenzo, parando de caminhar. Aurora se virou para ele, confusão em seus olhos. Como? Hoje, vendo você com sua família em seu ambiente natural, eu não estava fingindo nada. Pela primeira vez desde que nos casamos, me senti como se estivesse onde deveria estar.
Lágrimas apareceram nos olhos de Aurora. Lorenzo, não faça isso. Não me dê esperanças que você vai destruir depois. E se eu não quiser destruí-las? E se eu quiser nutri-las? Eles estavam parados debaixo de um poste de luz, e Lorenzo podia ver cada emoção passando pelo rosto de Aurora. Esperança lutando contra medo, desejo contra autoproteção. Você disse que nosso casamento era apenas um acordo, disse ela com voz trêmula, que eu não era sua esposa de verdade. Eu estava errado, sobre tudo. Lorenzo deu um passo em direção a ela. Aurora, eu passei tanto tempo tentando não sentir nada que quando comecei a sentir algo por você, me apavorei. Mas estas últimas semanas, sem você, foram as piores da minha vida. Lorenzo, eu te amo, disse ele, as palavras saindo como uma confissão arrancada de seu peito. Eu amo sua gentileza, sua força, a forma como você vê o melhor nas pessoas. Amo como você canta quando cozinha, como você conversa com as plantas do jardim, como você chorou durante aquele filme romântico que assistimos semana passada, pensando que eu não notei. Aurora estava chorando abertamente agora. Você notou? Eu noto tudo sobre você. E eu amo tudo que noto. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Aurora, você me fez querer ser um homem melhor. Você me fez querer sentir de novo. Eu também te amo, sussurrou ela. Desde o primeiro dia que você riu comigo, desde a primeira vez que me defendeu, desde que começou a me ver como uma pessoa real. Quando Lorenzo a beijou, sob as estrelas daquela pequena cidade, foi como se todas as peças quebradas de ambos finalmente se encaixassem. Era suave e urgente ao mesmo tempo, carregado de semanas de saudade e a promessa de um futuro que nenhum dos dois havia ousado imaginar. Quando se separaram, Aurora sorriu através das lágrimas. E agora? Agora, disse Lorenzo, entrelaçando os dedos com os dela. Começamos de novo. Do jeito certo desta vez. Eles caminharam de volta ao hotel de mãos dadas e, pela primeira vez, desde que se conheceram, ambos sentiram que estavam exatamente onde deveriam estar. Juntos, escolhendo um ao outro, não por necessidade ou conveniência, mas por amor. Mas alguns começos novos eles descobririam, vêm com desafios inesperados. Epílogo. 2 anos depois. O escritório de Lorenzo na cobertura do edifício da Ventura Incorporações estava irreconhecível. Onde antes havia apenas móveis frios e modernos, agora havia toques de calor por toda parte. Uma manta colorida no sofá que Aurora havia tricotado durante o inverno, plantas nas janelas que ela insistira que precisavam de luz natural para serem felizes, e fotografias da família deles, porque sim, eles haviam se tornado uma família de verdade. Lorenzo estava revisando os planos de seu mais novo projeto quando Aurora entrou, carregando uma sacola, e sorrindo daquele jeito que ainda fazia o coração dele acelerar 2 anos depois. Almoço de verdade, anunciou ela, tirando recipientes da sacola. Nada de sanduíches engolidos entre reuniões hoje. Você não precisava subir até aqui, disse Lorenzo, mas já estava se levantando para ajudá-la. Poderia ter pedido para alguém trazer. Eu queria subir, respondeu Aurora, se aproximando para dar-lhe um beijo rápido. Além disso, tenho novidades. Boas novidades? As melhores. Aurora sorriu, seus olhos brilhando. Ana Clara está grávida. Ela me ligou chorando de felicidade. Finalmente conseguiu com o João Paulo. Lorenzo sorriu, abraçando-a. Nos últimos 2 anos, ele havia se tornado genuinamente próximo da família e amigos de Aurora. Ana Clara e seu marido frequentavam regularmente a casa deles, e Lorenzo descobrira que gostava da bagunça calorosa que eles traziam. E tem mais, continuou Aurora, seu tom ficando mais sério. Mamãe quer saber se pode passar o Natal conosco este ano. O médico disse que ela está forte o suficiente para viajar. Claro que pode. Esta é a casa dela também. Lorenzo pausou.
Na verdade, estava pensando, que tal se construíssemos uma casa para ela aqui no Rio, perto da nossa, mas independente. Assim, ela pode ter privacidade, mas estaremos por perto se precisar de alguma coisa. Os olhos de Aurora se encheram de lágrimas. Mesmo depois de todo esse tempo, ela ainda se surpreendia com a generosidade e cuidado que Lorenzo demonstrava por sua família. Você faria isso? Aurora, sua família é minha família agora. E além disso, ele sorriu travessamente. Preciso manter minha sogra favorita feliz. Ela é sua única sogra, Lorenzo. Ainda assim, é minha favorita. Enquanto almoçavam, Aurora contou sobre seu dia. Ela havia aceitado um emprego como coordenadora de projetos sociais da empresa. Uma posição criada especialmente para ela, mas que ela havia conquistado por mérito próprio, desenvolvendo programas de educação e capacitação para comunidades carentes. Como foi a visita à escola hoje? Perguntou Lorenzo. Incrível! As crianças já estão lendo melhor e os pais estão se inscrevendo nos cursos profissionalizantes. Aurora brilhava quando falava sobre seu trabalho. Tem uma menina, a Cecília, que me lembra eu na idade dela. Tímida, mas com uma sede de aprender que é linda de ver. Lorenzo observava o rosto de Aurora enquanto ela falava, ainda admirado de como ela havia transformado sua vida. A mulher que ele havia desposado como um acordo conveniente havia se tornado sua âncora, sua inspiração, sua casa. Lorenzo! A voz de Aurora o trouxe de volta ao presente. Você está bem? Você ficou com uma expressão estranha. Só estava pensando, disse ele pegando a mão dela. Lembra do que você disse naquela noite no jardim sobre criar seu próprio final feliz? Lembro. Acho que nós conseguimos. Aurora sorriu, entrelaçando seus dedos. Conseguimos mesmo, não foi? Embora tenha sido diferente de qualquer conto de fada que eu conhecia. Melhor, disse Lorenzo, trazendo a mão dela aos lábios para beijar seus dedos. Porque é real. Naquele momento, o telefone de Lorenzo tocou. Era Carla, sua assistente. Senhor Lorenzo, desculpe interromper, mas o Sr. Otávio está aqui. Ele diz que é importante. Lorenzo e Aurora trocaram olhares. Senhor, Otávio raramente aparecia no escritório sem avisar, especialmente desde que Lorenzo havia deixado claro que não toleraria mais interferências em seu casamento. Mande-o entrar, disse Lorenzo, apertando a mão de Aurora para tranquilizá-la. Sr. Otávio entrou alguns minutos depois e, pela primeira vez em muito tempo, parecia nervoso. Lorenzo, Aurora, cumprimentou ele formalmente. Peço desculpas por interromper, mas queria falar com vocês pessoalmente. Sobre? Perguntou Lorenzo, mantendo o tom neutro. Sr. Otávio respirou fundo. Quero pedir desculpas, para ambos, especialmente para você, Aurora. Aurora piscou surpresa. Sr. Otávio, deixe-me terminar, por favor. Ele se virou para Lorenzo. Eu orquestrei aquele casamento pensando apenas em benefícios práticos. Pensei que estava sendo inteligente, resolvendo 2 problemas de uma vez. Mas nunca parei para considerar que estava brincando com a vida de 2 pessoas. Ele se virou para a Aurora. E você, minha querida, me perdoe por ter tratado você como uma peça em um jogo de xadrez. Você merecia melhor e meu filho merecia a chance de escolher por si mesmo. Pai, começou Lorenzo, mas Sr. Otávio levantou a mão. Mas então eu vi vocês 2 juntos na festa da empresa no mês passado. Vi como vocês olham um para o outro, como vocês se complementam, como vocês se escolhem todos os dias. E percebi que, por sorte ou destino, minha manipulação acabou resultando em algo genuíno e bonito. Sr. Otávio sorriu pela primeira vez desde que havia entrado. Aurora, obrigado por ter salvado meu filho de si mesmo. E Lorenzo, obrigado por ter se tornado o homem que sempre soube que você poderia ser. Aurora se levantou e, para surpresa de todos, abraçou o Sr. Otávio. Obrigada por me trazer até ele, disse ela suavemente. Mesmo que pelos motivos errados.
Quando o Sr. Otávio saiu, Lorenzo e Aurora ficaram sozinhos novamente. Lorenzo puxou Aurora para seu colo na poltrona e ela se aninhou contra ele naturalmente. 2 anos, murmurou ele contra o cabelo dela. Parece uma vida inteira e ao mesmo tempo como se tivesse sido ontem. Eu sei, Aurora suspirou contente. Às vezes, ainda não acredito que é real. É real, Lorenzo assegurou, beijando sua testa. E vai continuar sendo real todos os dias, pelo resto de nossas vidas. Aurora se afastou para olhar nos olhos dele. Lorenzo Ventura, você está sendo romântico. Aurora Ventura, ele sorriu, usando o nome completo dela. Você me ensinou que ser romântico não é uma fraqueza. Ela murmurou, beijando-o suavemente. E você me ensinou que é possível ser amada exatamente como sou. Enquanto o sol se punha sobre o Rio de Janeiro, pintando o céu de rosa e dourado, Lorenzo e Aurora permaneceram abraçados no escritório, que já não era mais apenas um local de trabalho, mas um dos muitos lugares onde construíam sua vida juntos, todos os dias. Porque alguns amores começam com arranjos convenientes, mas os melhores são aqueles que crescem através de escolhas diárias, compreensão mútua e a coragem de ser vulnerável com a pessoa certa. E Lorenzo e Aurora descobriram que havia uma beleza única em um amor que começou prático e se tornou mágico, não apesar de suas origens incomuns, mas por causa delas. Eles haviam aprendido que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém perfeito para você. Alguém que te vê completamente e escolhe ficar. Alguém que transforma seus medos em forças e suas feridas em sabedoria. E enquanto a cidade brilhava lá embaixo, 2 corações que começaram como estranhos continuavam escrevendo sua própria história de amor. Uma página por dia, uma escolha por vez, um sim eterno por vez.